Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Vasco 1-0 no Botafogo em São Januário, pelo Carioquinha. Classificação para a semifinal, vai pegar o Flamengo e o Fluminense pega o Volta Redonda, né? O interessante desse jogo, eu sempre falei isso aqui, é a classificação da Copa do Brasil de 2026 para arrecadação, bilheteria, televisão, Copa do Brasil, Brasileiro e Carioca. São os 3 torneios que o Vasco comumente costuma jogar, né? Esse ano estamos jogando Sul-Americana, vamos ver ano que vem o que o Vasco vai jogar para arrecadação. Então, o mais importante de hoje era arrancar essa vaga aí para a Copa do Brasil. Conseguimos, em 4º lugar, o Fluminense ficou em 3º. Os confrontos serão friso, Vasco e Flamengo, né? E Fluminense e Volta Redonda. E tchau. Agora é pensar em preparação para o Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Friso aqui, tchau. Não passaremos pelo Flamengo nas semifinais. Não porque seja uma fala covarde, uma fala de quem vê futebol. O Flamengo vem organizado há bastante tempo, se organizou até chegar em 2018, 2019 e hoje vê aí os louros dessa preparação, dessa organização acontecendo. Elenco, time, o Vasco não faz isso há muitos e muitos anos, inclusive até de forma mambembe, né? Então, esse é o reflexo do Vasco. Então, preparação agora, né? Possíveis reforços e tal. Por enquanto, o pessoal fala reforço. Vamos ver se é reforço mesmo, né? Porque na época lá, Maxime, Jean David, Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues, tudo era reforço. Vamos ver aí o Garré, o Nuno, dizem Palácio do Galo. E vamos ver aí, né? Lloyd, vamos ver se vierem mais do que esses 2 que já estão aí praticamente no Vasco, Garré e o Nuno, se serão realmente todos, né, reforços ou apenas refugos, né? E o Vasco é obrigado a todo ano jogar esse carioquinho aí, porque a FERJ e a CBF se juntam e obrigam os times a jogarem um carioca para efeito de vaga na Copa do Brasil e etc. Tá aí mais um ano que o Vasco joga essa competição como coadjuvante, e estou me lixando para ela, importante Copa do Brasil, e obtivemos a vaga, e partir para o que mais importa aí, né? Fazer críticas construtivas para que o Vasco consiga melhorar, né? A crítica aqui não é feita por fazê-la, não é uma crítica negativa, é uma crítica querendo que o Vasco escute algumas coisas, tenha acesso a outras, né? Para que a gente possa um dia pensar em algo melhor, né? Infelizmente, com essa diretoria aí que não sabe se vende e não quer uma reestruturação real mesmo para que o Vasco voltasse a ser associativo. E seria possível isso, né? Inclusive alguns agora, não, pô, até o Fluminense aí. Fluminense que outro dia sacaneava o Vasco, tá pensando em SAF, não sei se é uma boa, né? Os times grandes e tal, não sei. O Fluminense tem torcida pequena em relação ao Vasco, mas é uma instituição aí centenária, patrocinadores, não sei se esse pessoal, SAF, muita vantagem. E outra coisa, a do próprio Botafogo, né? No dia que ele chegar e quiser meter o pé, o Texas, eu não sei como vai ficar não, né? Uns dizem que o Palmeiras também pode se livrar da Leila e vai tocar aí o seu futebol com as próprias pernas. Vamos escutar isso, vamos ver aí, né? Já que a gente escuta isso, vamos ver quais serão os próximos passos, né? Bom, o Vasco não fez contratações de peso pro Carioca, né? E está fazendo algumas para o Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana esse ano. A janela fecha dia 28/2 e o Botafogo também se lixou pro Carioquinha. Vai fazer contratações também pro Brasileiro, Libertadores, o Botafogo joga Libertadores, Copa do Brasil, né? Desse ano que vem o Botafogo tem que ficar entre os 9 do Brasileirão para jogar a Copa do Brasil 2026, vai ficar, né? E o Vasco, se não tivesse se classificado, eu duvido muito que conseguiríamos ficar entre os 9 do Brasileirão. Sempre falo aqui, né? Tem os 4 de São Paulo, os 3 do Rio, 7, tirando o Vasco.
Os dois de Minas, 11, os dois do Sul, 11. Bahia e Fortaleza estão mais organizados e melhores que o Vasco. Então, para o Vasco pensar numa Copa do Brasil 2026, pela tabela desse ano no Brasileirão até a 9ª colocação, é difícil. Então, foi uma vaga arrancada aos trancos e barrancos, né? Mas vamos seguir o barco aqui, né? Botafogo está fora da Taça Rio, já falei, né? Bom, o Vasco não está assim nesse processo degenerativo de ontem para hoje. Faz aí 20 anos que a gente vê nessa brincadeira, né? E o Vasco não tem nem elenco nem time, né? E o Botafogo, com algumas modificações, tem um elenco em formação bom, com algumas peças boas. Não tem um time ainda. Saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, que eram peças fundamentais no Botafogo. O Fluminense tem peças melhores que o Vasco, mas não tem um time bom ainda. E o Flamengo tem elenco e tem time, né? É o que eu sempre falo aqui, é mais uma semifinal de Carioca para passar por ela. Não tem que jogar, não pode abrir mão disso e pensar aí, né, no Carioca, no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana deste ano e ano que vem já classificado para a Copa do Brasil. Bom, com relação ao jogo em si, né, a gente tem que falar a verdade. Léo Jardim sempre um bom goleiro, parou de jogar com os pés, graças a Deus, de perder bolas bobas com os pés, né? O Paulo Henrique tem suas limitações, mas foi bem de novo, né? Piton parou de cruzar aquelas bolas maravilhosas que ele cruzava e voltou a ser um lateral medíocre, né? Piton, sem fazer aqueles cruzamentos na cabeça do Verratti, na cabeça de algum atacante do Vasco, volta a ser um lateral mediano, medíocre, né? A zaga, Lucas Freitas falando pouco, está me deixando assim um pouco convicto que possa ser ele agora, nesse momento, o titular. Não sei se é o João Vitor, perde algumas bolas bobas, né? Levou muita bola nas costas de João Vitor, tanto por cruzamento quanto por jogadas de profundidade. Ele sai muito da área, né? Parece que o Vasco fica com dois zagueiros, ao invés de ficarem assim, eles ficam assim, Lucas Freitas mais atrás e o João Vitor sai um pouco da área. Não sei a troco de quê. Sempre foi assim, um zagueiro em cada lado, né? Você vai ver o João Vitor fora de posição, fora da área, levando bola nas costas, né? Hugo Moura sempre bem, entrada da área, tem que jogar naquela faixa ali, né? Deu algumas pifadas ano passado, já falei aqui, contra o Corinthians, etc. Mas a função dele principal é organizar ali, né, à frente da zaga, fazer pelo menos aquele tripé ali, né? Os dois zagueiros e o Hugo Moura, né? Como se fosse o primeiro do zagueiro na frente dos dois, já que os laterais estão indo bastante. Paulinho e Jair fora de forma, fora ainda daquela parte tática, muito ainda sem condições, sem tempo de jogo. A gente vê, é nítido, né? O Tietê não é mais o Tietê do Palmeiras, não é mais o Tietê do São Paulo. E a gente sempre acha que o jogador que está jogando no Vasco agora é aquele de outrora. Leia-se Payet no passado, leia-se Coutinho no passado, e o próprio Tietê, que não é mais aquele jogador versátil como era, né? Inclusive o narrador passa alguns minutos bons sem falar o nome do Tietê, né? Seguindo aqui, o Vasco tinha o Zucarello pela direita, o Ryan pela esquerda, mas o Botafogo conseguia fechar isso aí. Dentro das 4 linhas, o Botafogo fazia um retângulo e o Vasco não atacava muito as profundidades. Algumas vezes o Vasco tentou abrir com o Zucarello, algumas vezes com o Ryan, mas está pouco, né? E o Botafogo não, esticava o campo quando pegava, saía em transição ofensiva com muita gente, rápida. Eu falei isso antes do jogo, vem falando isso há um tempão, o Botafogo joga assim. E o Vasco não, quando pega a transição ofensiva contra o oponente, no caso hoje, vai com 2-3. Com 2-3 você é facilmente marcado. E o Botafogo, nas transições dele, vinha com 5, 6 jogadores, né? Até o Cuiabano perdeu alguns gols, né? Perdeu gols nas costas de João Vitor e tal, tudo por transição ofensiva rápida, que os caras vêm e dividem a marcação do Vasco, né? Os volantes saem muito, fica só o Hugo Moura, os dois zagueiros, os laterais às vezes voltando, ora não voltando, e aquele espaço que a gente sempre vê aí no Vasco, porque falta um atacante de qualidade, o Vasco tende a fazer aquele jogo subindo as linhas para poder chegar lá, porque não tem aquela profundidade, como não teve hoje nem com o Ryan, nem o Zucarello. Não estão prontos ainda, mas tem que colocar para jogar, e esse é o caminho, né? Bom, seguindo aqui, Carille, né, ainda não tem atacante.
Então não vou botar na conta do Carille a falta de atacante. Não vou fazer essa covardia, né? Já vejo aí youtubers dizendo, não, peraí, pô, já tá na hora do Carille sair, ou então tem culpa aí e tal. Não é ainda o Zuccarello, o ponta pela direita, não é o Ryan. Perdão, o Zuccarello pela esquerda e o Ryan pela direita, né, como eles jogaram hoje. No jogo anterior, o Zuccarello pela direita. No jogo de hoje, o Zuccarello foi pela esquerda, que o Ryan jogando pela direita. Não são ainda os atacantes. Tem que aguardar os caras chegarem aí. O Garré, o Nuno. Vamos ver se esses caras vão ser, friso aqui, reforços ou refugos. E tem que esperar. Acho que o Carille poderia arrumar um time melhor. Talvez. Mas sem peças, sem atacantes de força, que ataquem realmente a profundidade, já experimentados, acho difícil. Então tem que ir com calma, é o que tem aí. Pensar Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, para esse ano ainda, né? E cobrar mais contratações. Não vou chamar de reforços, vou chamar de contratação, porque o Irelano era reforço, viu no que deu, o Emerson Rodrigues era reforço, Jean David, Maxime, e tudo deu no que deu, nada, né? Jogadores aí voltando, sendo devolvidos, como foi o Emerson Rodrigues, devolvidos entre aspas, né? Foi negociado. Maxime não vem jogando, não sei porquê, acho que não vou mais contar com ele. O próprio Souza, né? Capasso também, até só tem um vídeo mais cedo dizendo que ele tá aí, foi escalado, relacionado para poder ser negociado e tal. E vamos dar uma olhada aí em quais zagueiros vão ficar como titulares. Se é o Lemos e Freitas, se o João Vitor vai ser mantido, o Lemos vai para a esquerda. Estou gostando bastante do Lucas Freitas por estar errando pouco, tá deixando pouca margem ao erro, né? E agora o aprontamento aí para o jogo contra o Flamengo é mais uma tabela a ser cumprida, que o Vasco se lixe para esse carioquinha, pense sempre Copa do Brasil, Brasileiro e no caso Sul-Americano esse ano, que é o que a gente tem aí para o Vasco, realmente a prova de fogo, são as provas de fogo para o Vasco, né? Se gostou dos meus comentários, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer saber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.